Perfeito. Então, vamos lá. Então, hoje nós começamos, né, o Profissão Docente, ferramentas digitais em 30 minutos. 3 minutos já me dá certo. Acho que tem ainda um som aberto. Né? Pronto, perfeito. Então, eu sou o Matheus, eu, desde recentemente, assumi a posição de coordenador administrativo do CEDEM e também já faz algum tempo que eu tenho trabalhado junto com o Google, né? Eu sou um educador do Google, é algo bem interessante. Quem tiver interesse e tiver experiência em uso do Google, dá para se fazer uma certificação online. Então, você pode se tornar Google Certified Educator. Tem 2 níveis, tem o nível 1 e o nível 2. São 2 provas que tem que se fazer, são provas longas, né, de quase 4 horas cada uma delas, mas é bem legal porque você consegue testar alguns dos conhecimentos. Muitos dos que devem estar aqui hoje já fazem uso do Google regularmente, acho que muita gente já tem feito, porque na Universidade de São Paulo nós temos acesso ao Google de forma fácil. O Google faz parcerias com universidades públicas também e fornece esse acesso. Então, vamos lá. Para começar, eu quero dizer que nós seremos pontuais. Então, o objetivo desses nossos encontros é que sejam pílulas bastante curtas. Então, nós nos manteremos dentro do tempo. O que isso quer dizer? Que hoje nós não teremos muito espaço, muito tempo para aprofundar algumas das questões que eu vou trazer aqui para vocês. Isso significa que a gente não vai conversar sobre elas? Claro que não. Então, eu já deixei aqui, ó, quer se aprofundar? Conte conosco. A gente está sempre à disposição, ou aqui pessoalmente, ou por telefone, ou por e-mail. A gente gosta muito dessa interação, da conversa depois do nosso encontro. Então, hoje nós vamos falar pouco, vamos ver pouco, mas quem tiver interesse vai poder ver bastante, vai poder seguir com a gente nessa caminhada. Por que é importante falar sobre o Google? Eu sempre gosto de começar com esse slide, né? Nós temos cerca de 2 bilhões de usuários diários do Google Workspace. O Google Workspace era o que era chamado antigamente, né, de Google for Education. Hoje em dia é o Google Workspace for Education, que é justamente essa plataforma digital que o Google oferece com diversas ferramentas diferentes e ao redor do mundo 2 bilhões de usuários todos os dias. Portanto, muita gente usando, isso justifica bastante a importância do uso do Google. Muitos lugares usam, é importante que a gente saiba usar, porque eventualmente nós vamos encontrar locais em que seja necessário o uso da plataforma Google. Nem te reconheci, Nice. Tá boa? Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre uma das ferramentas do Google, que é o Google Sala de Aula, Google Classroom. A gente começar conversando sobre o Google Classroom, né, sobre o Google Sala de Aula. Porque é nele, né, nesse aplicativo, dentro do Google Space, que a gente consegue sintetizar, a gente consegue... Okay. Pessoal, 1 minuto. O Mike teve um probleminha aqui na internet, já está voltando. Examinar muitos pacientes, lembrar como o Papa Filho. Ixi. É sobre... Ele já está reconectando e 5 minutinhos menos. Ele retorna. Você acha possível mutar todos os participantes, exceto ele? Porque o pessoal não está respeitando. Entra com o fone ligado, atrapalha o Mike. Sim, professora, eu só não fiz, porque toda vez que eu faço, eu muto ele também, né? Já que eu sou a anfitriã. Mas eu vou É que eu não sei, mas tem algum lugar que dá para mutar todos. Tá percebendo se não está colocando fora? Ela não sentiu que fez outra cidade. Todo mundo que entra, abre. Entra com o áudio aberto. Estou de volta. Eu caí, mas voltei. Pessoal, acho que a internet aqui na faculdade hoje está um pouco instável. Até antes de conectar, já tinha tido um tombinho, mas estamos de volta. Eu vou reprojetar a minha tela. Peço aí
o desconto nesses tempos nos meus 30 minutos, né? Vou repor o meu tempo. Vamos lá. Então, voltando. Bom, eu vou retomar desse slide, né? Como eu estava dizendo, por que é interessante a gente começar falando do Google Sala de Aula, né? Do Google Classroom. Porque ele é a ferramenta que permite reunir conteúdos de todas as outras plataformas do Google. Funciona realmente como uma sala de aula. Assim como na sala de aula, quando a gente vai encontrar com os nossos alunos, a gente consegue reunir tudo aquilo que é produzido fora, os conteúdos, as tarefas, as atividades que são pedidas para os alunos, o Google Sala de Aula também tem essa característica. Ou seja, ele reúne arquivos que eu quero postar para os alunos, permite que eu coloque recados, permite que eu crie fóruns, inclusive faz uma integração com o Google Formulário para eu aplicar provas para esses alunos. Então, o Google Sala de Aula, eu sempre gosto de dizer, ele é a grande plataforma de síntese do Google. Ele reúne conteúdos e permite com que a gente centralize e, dessa forma, facilite a organização para os nossos estudantes. Aos que são mais iniciantes, como eu disse, temos pouco tempo hoje. Eu deixei 3 QR Codes aqui para a gente fazer uso. No primeiro e no segundo são vídeos que eu mesmo gravei com tutoriais para o uso do Google Classroom. E ele começa bem do zero. Então, mostra, olha, como acessar o Google Classroom, como abrir, como criar uma sala. Por quê? A gente não teria tempo de fazer isso tudo hoje. Então, eu vou deixar esses códigos aqui. Quem quiser, só ligar o celular, tira foto, vai ter acesso a pastinhas do Drive com um vídeo e com um tutorial em slides. Então, você vai poder, com calma, com paciência, na sua casa, abrir o Google Classroom, testar, cria sala, coloca aluno, tira aluno, pode testar à vontade, porque são os conhecimentos mais iniciais. Hoje eu vou dar, como eu disse, uma pílula de alguma coisa um pouquinho mais avançada. Não demanda muito conhecimento técnico, que a gente vai mostrar aqui hoje, mas é um pouquinho a mais. Talvez alguma coisa, porque a nossa ideia é que seja um pouco mais de surpresa, assim, né? Que vocês nunca tenham visto para valer a pena esse nosso encontro. Eu já vejo vários rostinhos aqui no Zoom de pessoas que já vieram em outros encontros nossos sobre o Google Classroom. Hoje vai ser bem diferente. Eu vou falar sobre coisas que a gente até então não falou. Esse último QR Code da Google dá acesso a uma escola online que o próprio Google tem de tutoriais, de vídeos, que permite você se aprofundar desde o nível mais básico até o nível avançado nas ferramentas Google. Os 2 primeiros, portanto, são produção nossa, prata da casa aqui do CEDEM, e o último é produção do Google e tem em português, inclusive, quem tiver interesse. Recordar é viver. Então, como é que a gente acessa o Google Classroom? Só mostrando para vocês. Se eu entrar no meu e-mail, clico no botãozinho que tem 9 pontinhos no canto superior direito, vai ter a opção Google Classroom. Cliquei no Google Classroom, eu já vou ter acesso à janela, e eu fiz um recorte aqui só do canto superior direito da janela, que tem o botãozinho mais, que é o botão que me permite participar de uma turma ou criar uma turma. Esse é o básico de se criar uma sala no Google, que é o nosso início, é o início do jogo. Quais são os recursos também que o Google Classroom oferece para a gente, sem os recursos adicionais que eu vou mostrar para vocês hoje? Portanto, quais são os recursos básicos que o Google Classroom nos oferece? Primeiro, ele tem um mural, né? No mural, o que a gente pode fazer? A gente consegue postar comunicados para os alunos, mandar lembretes, mandar recados, dar as boas-vindas ao curso. Ele funciona realmente como um mural de parede na sala de aula, em que eu coloco os avisos, as postagens para os alunos lerem. Então, a ideia do mural não é de se postar conteúdos, mas é de se postar comunicados breves, comunicações, porque elas chegam diretamente no e-mail dos alunos, e os alunos vão receber, então, esses comunicados dos professores. Nós também temos a opção, na aba de atividades, de postar material. O que é o material? Tudo aquilo que eu uso como recurso didático, então vídeos do YouTube, apresentações, gravações das minhas aulas, eu consigo tudo centralizar no Google Classroom. De novo, todo o conteúdo que eu tenho no Drive, todo o conteúdo que eu tenho no meu computador, eu consigo fazer o upload para o Classroom e deixar ele disponível o tempo todo para os meus alunos. Daí, de novo, a importância de se centralizar os conteúdos. Eu também consigo criar atividades, que são avaliações. Eu consigo avaliar os meus alunos dentro do Google Classroom. Por que é legal fazer isso no Google Classroom? Porque sempre que eu crio uma atividade e atribuo um prazo de entrega a ela, esse prazo vai para a agenda do meu aluno. Olha, de novo, o Google Classroom integrando os serviços do Google. Se eu posto para o meu aluno, dou um prazo de entrega, isso é bom. O meu estudante ele consegue se organizar melhor, porque ele sabe quando que ele tem que devolver a atividade feita, quando que ele tem que entregá-la, né? O prazo aparece para ele na agenda
e ele não se perde dentro dos prazos de entrega das diferentes disciplinas. Eu também consigo criar um negócio que chama pergunta, um item dentro das atividades que funciona como um fórum. Então, os alunos podem postar dúvidas, eles mesmos responderem as dúvidas dos colegas, e o professor pode entrar lá e depois falar, olha, vocês interagiram bem, ficou legal, ou corrigir, mudar qualquer comentário que tenha sido feito pelos alunos. Posso reutilizar postagem, o que é isso? Eu dei aula para uma turma em 2020, em 2021 o conteúdo teórico permanece o mesmo. É muito simples, eu tenho um botão que é reutilizar postagem, eu consigo copiar o conteúdo que eu já postei em 2020 para os meus alunos. Isso economiza tempo para o professor e, portanto, libera ele para fazer outras atividades, para criar conteúdo novo para os alunos neste ano. E também tem o campo de notas, que é a última aba que aparece lá no Google Classroom para a gente, que eu consigo fazer um sumário de todas as avaliações que eu fiz para os meus estudantes. Então, ele funciona meio como um diário de classe. Eu consigo ver se os alunos entregaram, qual foi a nota de cada uma das atividades dele, e, inclusive, ele calcula uma média, que eu consigo extrair essa média e lançar no Jupyter ou no sistema acadêmico de cada uma das faculdades. Isso é um overview, um resumão daquilo que, de novo, está dentro dos vídeos que tem os QR Codes. Se você tem dúvida de como fazer alguma dessas coisas, alguma dessas postagens, é bem fácil, bem simples. Abre o QR Code e lá vai ter o vídeo explicando exatamente como fazer cada uma dessas postagens para acessar cada um desses recursos. O que nós queremos conversar hoje com vocês? Então, hoje, o nosso objetivo qual é? É falar sobre extensões. Aqui que eu quero pegar, porque é um assunto relativamente pouco abordado, é um item que a gente conversa pouco em geral, e ele é muito rico. O Google, quando a gente acessa pelo Google Chrome, ele tem uma loja, que é uma loja que a maior parte das coisas é de graça, mas chama de loja, que é como se fosse uma loja de aplicativos. Do celular, eu não tenho lá, eu pego na loja de aplicativos para baixar o WhatsApp, para baixar Facebook. O Google Chrome tem a mesma coisa, tem a Chrome Store. E nessa Chrome Store eu consigo encontrar diversas extensões para os meus aplicativos do Google. O que são essas extensões? São aplicativos criados por terceiros, ou seja, elas não são criadas pelo Google, são criadas pelos usuários. Então, eu pego usuários que são muito bons, o Google reconhece isso, ele sabe que tem usuários ao redor do mundo que entendem mais do que os próprios engenheiros do Google, então tem uma plataforma, um pensamento que é bastante colaborativo no Google, então eu dou a oportunidade de quem pensa melhor do que eu fazer coisas que possam ser integradas no meu sistema, e o Google então deu essa possibilidade para programadores fazerem isso. Eu trouxe aqui para vocês, a gente quer conversar sobre 3 extensões que podem ser adicionadas ao Google Classroom, que vão oferecer para a gente recursos adicionais e facilitar um pouquinho o nosso ensinar, e tem também extensões que facilitam um pouco o aprender dos alunos. Não é nosso objetivo hoje, então eu vou falar de 3 extensões que facilitam a vida dos professores, mas tem também recursos bastante importantes para os alunos facilitarem seus acessos. Hoje em dia, com as extensões, a gente consegue fazer quase de um tudo, né? Na última aula que eu dei sobre o Google Formulário, eu mostrei uma extensão que chama Form Limiter, que é bem interessante. Por quê? Se o professor às vezes quer criar, estou fazendo só um parênteses com outro recurso do Google, né? Quer criar uma prova que vai encerrar automaticamente, eu não quero ter a preocupação de ter que entrar no formulário para encerrar a prova, eu baixo essa extensão, programo um horário de fechamento para a prova, e no horário que eu programo, o formulário fecha. E aí o professor não precisa nem se preocupar em olhar o Google Formulário, porque isso é bastante automático. Então, essas extensões surgem como mecanismos para facilitar a vida dos usuários. Como é que a gente vai fazer hoje? Eu vou mostrar para vocês essas 3 extensões em uso, na prática. Vamos sair um pouquinho do Canva agora, a gente vai continuar... Só um segundo. A gente vai continuar dentro do Google Chrome e eu vou mostrar para vocês, vejam, continuo vendo minha janela, essa é a janela do meu Google Classroom. Então, essa é do meu pessoal, do meu aqui institucional, né, na faculdade, de todas as salas que eu estou inserido. De novo, essa é a tela inicial. Eu vou criar para a gente uma sala só para a gente usar de exemplo hoje. Botão mais, como eu já mostrei para vocês, criar turma. Exemplo Classroom, vai ser o nome que eu vou dar. Seção extensões. Vejam, o processo de criação é bastante fácil, bastante simples. O Google tem essa pegada de ser
user-friendly. Ele facilita a vida do usuário que está acompanhando ele. Então, pronto. Criei aqui um exemplo de Classroom para ser utilizado. Como eu disse para vocês, eu quero usar as extensões hoje. Então, as extensões, onde é que elas aparecem no meu Google Chrome? No canto superior direito, aqui nesse cantinho, tem sempre esse quebra-cabeça, né? Esse pedaço de quebra-cabeça, que dá acesso às extensões que eu posso usar no meu Google Chrome. Eu me preparei previamente para a gente ter esse encontro, para a gente não perder tempo, e adicionei aqui as 3 extensões que eu quero mostrar para vocês. Ah, mas eu não sei instalar a extensão. É muito simples. Então, vamos lá. Quais são as extensões que eu mostrei para vocês hoje? Só um segundo aqui. O meu zoom está na frente do... Aqui. Agora sim. Então, eu vou mostrar o Classwork Zoom for Google Classroom, o Edge to Google Classroom e o Dual-less. São essas 3 extensões. Como que eu consigo fazer o download delas? Como que eu consigo colocá-las no meu navegador, que é o Google Chrome? Então, simples. Vou lá na aba do Google, digito Classwork Zoom. Procuro no próprio Google, veja. E aí vai ter aqui, ó, chrome.google.com. Esse é o link que eu já entrei, como eu disse, senão eu já tinha colocado. E essa, como eu disse, é a lojinha do Google Chrome. Aqui vai ter uma infinidade de extensões que a gente pode instalar, que eu posso colocar nos mais diferentes aplicativos da plataforma Google. Essa eu já instalei. Se eu não tivesse instalado, teria um botão aqui azul escrito instalar extensão. Simples, clica, ela instala no Chrome automaticamente. Assim que eu instalo a extensão, ela aparece aqui para mim, nesse cantinho. E aqui está aparecendo o Classwork Zoom. Estão vendo? Nesse botãozinho, cliquei nele, ele já abre para mim uma página de acesso. Como eu tenho várias contas logadas, eu consigo escolher qual a conta que eu quero fazer uso. Escolher a minha institucional, porque eu tenho mais salas. E vejam como é simples e fácil o uso dessa extensão. Vocês vão gostar bastante do que ela nos oferece. Aqui nesse canto eu tenho todas as salas em que eu sou o professor. Cliquei em uma. Então, olha, eu estou na MSP 1010, que é o C0, que é a matéria de introdução à medicina do primeiro ano. Selecionei essa sala. Seleciono quais os alunos que eu quero ter um relatório. Pode ser todos, mas se for todos, vai demorar bastante. Então, eu vou escolher só um ou outro aluno. Ok. Posso escolher qual a tarefa que eu quero ter acesso desse aluno. Vou escolher a tarefa entrega de portfólio. E se eu clicar em Build Timeline, vejam que interessante o que eu vou gerar para vocês. Costuma ser bem rápido, talvez a internet... Peraí, que esse aluno não tinha. Só um segundo. Está gerando o relatório para a gente. E essa extensão veio justamente como uma demanda que a gente recebeu várias vezes de muitos professores. Os professores chegam para a gente e falam assim, olha, como que eu vou saber se o meu aluno realmente acessou o Classroom e quanto tempo ele ficou dentro do Classroom? O Google, de forma nativa, de forma espontânea, não nos oferece essa informação. Como que eu vou descobrir, então, se o meu aluno realmente está acessando o Classroom? Quanto tempo ele passa lá dentro lendo os conteúdos que eu posto? Se ele está assistindo as videoaulas que eu coloco no Classroom? Quanto tempo ele gastou para preencher as atividades que eu proponho? Simples. Uso essa extensão, Classwork Zoom, seleciono a minha disciplina, seleciono os alunos que eu quero e a atividade que eu quero ter uma timeline, uma linha do tempo. Então, esse aluno, para essa atividade, gastou 1 hora e 53 minutos, eu consigo saber quanto tempo ele ficou logado online nessa atividade, e eu consigo, inclusive, saber qual foi o dia em que ele acessou e qual foi o horário. Isso realmente é uma demanda muito comum dos professores. Muitos nos procuram, falam assim, eu quero saber quanto tempo esse meu aluno gastou, como que eu consigo ter acesso a isso? É simples, nós descobrimos por meio de uma extensão do Google. Então, essa extensão, Classwork Zoom, faz para a gente um relatório do uso do Google Classroom pelos alunos para os professores. Então, essa era a primeira extensão que eu queria mostrar para vocês, um recurso novo que a gente está aprendendo,
em geral pouco utilizado, dos professores com quem eu tenho conversado quase ninguém faz uso, porque não conhece. Então, hoje nós temos já o primeiro aprendizado. Essa extensão nos mostra um relatório de uso dos nossos alunos. Esse é o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês. Vamos para a segunda extensão. A gente vai ter um tempinho para conversar depois também. A segunda extensão de hoje é o Add to Google Classroom. De novo, como que eu coloco essa extensão ativa no meu Google Chrome? Do mesmo jeito. Digito na barra de endereço Add to Google Classroom, adiciono a extensão, tem um botãozinho Usar no Chrome, e ela vai aparecer aqui. De novo, no canto superior direito, esse botãozinho mais na bolinha verde. Cliquei. Apareceu o logo do Classroom. Cliquei no Classroom. E ela vai falar para mim, olha, em qual sala de aula você quer compartilhar aquele conteúdo. Acho que o compartilhamento travou para vocês, né? Uhum. É que eu mudei de aba, só um segundo. Estão vendo a tela nova? Então, quando eu clico lá naquela, eu quero compartilhar aquela página, ele já aparece para mim com qual sala eu quero compartilhar. Eu vou colocar aqui naquela sala de exemplo, que eu criei para isso hoje. Posso criar uma atividade com base naquela página da web, fazer uma pergunta, postar um aviso ou criar um material. Eu vou criar um material. Ir. E olha que interessante. O link da página em que eu estava já vem automaticamente para a minha postagem do Classroom. Isso facilita muito, porque integra. De repente eu estou acessando um artigo, estou lá na página da Nature. Quero compartilhar esse artigo com os meus alunos. É muito simples. Eu vou no canto superior direito, clico em cima dele, escolho a sala do Classroom que eu quero compartilhar e ele já abre a postagem para mim. Isso também veio de uma demanda de vários professores que queriam facilitar isso e agora a gente consegue postar diretamente. Vou colocar aqui, postagem exemplo. Add to Google Classroom. Consigo postar. E vida resolvida. Vejam que simples, que fácil é para eu postar automaticamente uma página da internet numa sala minha do Google Classroom. Isso também poupa tempo do professor e permite um compartilhamento mais fácil de informações diretamente com o Google Classroom. Vamos voltar aqui. Só um segundo. Quando eu mudo de página, ele para de compartilhar. E, por fim, eu quero mostrar uma última extensão, que ela não é propriamente para uso no Google Classroom, mas também é uma demanda bastante grande dos professores, que é uma extensão que chama Dual Less. O que essa extensão faz? Ela nos dá o recurso de dividir a minha tela em dois de uma forma bastante simples. Como é que eu vou fazer isso? De novo, para colocar a extensão no Google Chrome, eu digito Dual Less na barra de endereço, vai aparecer o link, eu instalo, clico em usar no Chrome, não precisa nem fazer download, ela vai para o Chrome direto. E depois que eu faço o uso, ela aparece aqui no cantinho superior direito. Esse botãozinho, eu clico nele, e olha que interessante, ele me dá várias opções de como usar duas telas numa mesma tela. A gente sabe que fazer uso de duas telas simultâneas facilita bastante a vida do professor. Então, eu consigo deixar, por exemplo, numa tela o Zoom, na outra tela o Canva, que é o que eu estou usando para apresentação. Eu posso deixar o Classroom numa tela e o Meet em outra. E se eu não tiver duas telas, às vezes fica um pouco mais difícil. Essa extensão vem justamente para facilitar isso. Então, eu consigo pensar em como eu quero dividir a minha tela, meio a meio, 30%, 70%, 40%, 60%, e eu consigo colocar duas janelas lado a lado, divididas automaticamente pelo meu computador. Eu vou colocar aqui a opção de 50-50. Vejam que interessante. Vocês devem estar vendo, não sei se vocês conseguem ver com detalhes, mas a minha tela foi para metade do tamanho da tela do computador. Eu consigo agora, nesse momento, usar a outra metade para abrir uma outra janela. Isso também é uma demanda antiga dos professores que não têm duas telas para poder acompanhar simultaneamente a reação dos alunos, por exemplo, no Meet, e a aula que ele está dando no Canva, no PowerPoint. Isso facilita bastante, então, para ter essa interação com os estudantes. Eu vou encerrar, então, isso. Vou aumentar aqui. Prontinho. Essas três extensões, portanto, acho que vale a pena retomar, elas vêm a partir de demandas que a gente recebe. Nós temos muito contato com muitos professores
e que nos procuram querendo alguns recursos específicos. Quando eu pensei em vir aqui falar para vocês nessas pílulas breves sobre o uso do Google Classroom, na hora eu pensei nessas 3 extensões, porque sempre que a gente apresenta pessoalmente como professor, o olho chega a brilhar, porque ela traz recursos novos, recursos interessantes e que os professores, em geral, gostam bastante. Por fim, é isso. Gostaram do que a gente conversou hoje? A ideia era trazer recursos novos, trazer uma coisinha que pudesse adicionar no seu uso diário do Google Classroom, da própria plataforma Google como um todo. E como eu disse, a nossa conversa era breve, mas vamos continuar conversando. Tem meu e-mail aqui embaixo. Quem é aqui da faculdade sabe onde fica a minha sala, é só vir